Boa tarde. Qual é o seu nome? Meu nome é Maria Creuza dos Santos. Muito bem, Maria Creuza dos Santos. Então, o seu neto, Moroni, agora é o de Albuquerque, na missão argentina. Ele queria saber como que a família conheceu o Evangelho de Jesus Cristo, ou a Igreja de Jesus Cristo, dos Santos dos Últimos Dias. Na verdade, ele queria saber como que a família se converteu. Pode contar a história? Nossa, é uma longa história. Na época eu estava internada no hospital e o meu marido, né, ele foi me visitar lá no hospital. E quando ele passou para ir para o hospital, ele passou na igreja. Não, nós não conhecíamos a igreja ainda, mas ele passou na frente da igreja e ele pediu para beber água naquela torneira do jardim. Na frente tinha um missionário, na frente da capela, e ele pediu ao missionário permissão para entrar a beber água naquela torneira. Essa capela ficava em qual cidade? Essa capela ficava no Recife, no centro do Recife, na Rua das Ninfas, Isso, capital de Pernambuco, né? na capital de Pernambuco, Tá bem. exatamente. E o missionário então convidou ele para entrar e beber água geladinha lá no bebedouro. Então, em vez de deixar de beber no jardim, convidou para beber lá na água gelada no bebedouro. Bebedouro, Ótimo. exatamente. E lá depois ele se apresentou como missionário da Igreja de Jesus Cristo e convidou ele para assistir uma reunião sacramental que estava acontecendo, em pleno domingo. E ele entrou, ele aceitou e entrou e assistiu à reunião sacramental. Depois o missionário apresentou ele para o bispo e o bispo conversou com ele, falou para ele que mandaria 2 missionários na nossa casa nos visitar. E, se possível, mandaria esses missionários também lá no hospital para me dar uma benção. Não foi possível os missionários chegarem para me dar a benção, porque eu recebi alta logo no meio da semana. E quando eu cheguei em casa, com 2 dias depois, os missionários chegaram em nossa casa. E antes, naquele dia, o teu marido, qual desculpa que ele deu para poder chegar atrasado lá no hospital? Ele já tinha passado o horário de visita, né? Quando ele chegou lá no hospital, já tinha passado a hora da visita e eu estava preocupada, porque ele era um dos primeiros a chegar. E eu perguntei por que a razão da demora, né? E ele me explicou todo o acontecido, que tinha conhecido essa igreja, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, e que o bispo ia mandar 2 missionários lá para me dar uma benção. E eu fiquei preocupado, eu não queria receber visita de missionários. Tu não gostava de crentes? Eu não gostava dos missionários de uma casa lá que tinha chamada a Casa da Bênção. A senhora vai falar mesmo o nome da igreja protestante? Se você quiser cortar depois. Não. Eles faziam muito barulho lá perto da minha casa. Aham. E eu não gostava daquele barulho deles. A pregação deles poderia ser boa, mas era muito barulho. Tá Eu não certo. gostava. Aí eu falei para ele que não ia aceitar a visita daqueles missionários. E ele falou, não, meu bem, os missionários são diferentes, não é aquela igreja. É a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E você vai reconhecer pela plaquetinha que eles usam no bolso. Aí Eles usam roupa padrão, né? Uhum. Aí Calça preta e camisa branca. Aí os missionários então eles foram enviados para a cidade onde que morávamos. Exatamente. O bispo com certeza mandou para a ala de aliás, Ramo Guararapes. Isso na cidade Lá na de cidade de Jaboatão dos Guararapes, Prazeres, Jaboatão dos Guararapes. que é vizinha de Recife, né? Né? E aí como é que foi que eles bateram lá na tua porta agora já em Jaboatão dos Guararapes? Nossa, foi muita alegria.
Quando eles chegaram, eu estava lá no quintal com as crianças brincando, à tardezinha, e eles entraram no corredor adentro. E ele, boa tarde, boa tarde. Perguntaram, senhora sabe se quem somos nós? Eu prontamente respondi, são dois anjos. E eles viram para mim, geralmente as pessoas dizem que nós somos os anjos mesmo, na pregação do Evangelho. E aí eles se apresentaram como representantes de Jesus Cristo e perguntaram pelo meu marido. Eu disse que ele não estava, né? Mas que chegava daí a pouquinho. Eles perguntaram se poderia esperar um pouco. Eu disse que sim. Não demorou muito, o meu marido chegou e nós convidamos eles para entrar e eles entraram e nos apresentaram a primeira mensagem. Né, foi muito bom, foi uma alegria muito boa. E foi assim, nós aceitamos o Evangelho de Jesus Cristo, aceitamos o batismo logo na primeira mensagem que eles deram. Que ótimo. Já nos desafiaram para o batismo. E qual é o nome desses missionários? Eles são chamados todos de elders, né? Mas quais são esses dois primeiros elders que bateram na tua porta? Um mora aqui em São Paulo, o nome dele chama-se Vicente Maiorino Júnior. Morava, né? Agora tá lá em Mato Grosso do Sul, né? Opa, tá certo. Vicente Maiorino Júnior foi o primeiro missionário. E o outro, Elder Brickhoff, um americano. Ok. Eles nos ensinaram, né? E daí então depois o Elder Brickhoff foi transferido e veio um novo missionário. O nome dele era Elder Thompson. Ok. E foi Elder Thompson quem nos batizou. Ótimo. E nós nos batizamos, eu, o meu marido, o Mauro Júnior, que é o filho, né? O nome do meu marido é Mauro. Que é o pai do É o Moroni. pai, e o Mauro Júnior, que é o pai do Moroni. Correto. Nós nos batizamos. E a Mônica. E a Mônica. Isso, nós quatro nos batizamos. Em 1980. E 27 de abril de 1980. Muito bem. Nós nos batizamos em um domingo à tarde. Foi muito bom. Era uma casa ou uma capela? Era uma casa alugada, ficava na rua. Ficava ali próximo da praia, né? É bem próximo da praia, esqueci o nome da rua, mas. Ali próximo da praia de Piedade. Isso. Muito bem. Bem próximo da praia de Piedade. Ficava aquela capela lá, onde nós frequentamos pelo bom tempo. Ok. A senhora deve lembrar da história da samaritana na fonte tirando água e o Senhor Jesus Cristo chega lá e pede um pouco d'água para ela. E como os judeus e samaritanos não se conversam, ela achou estranho que ele, sendo judeu, conversasse com ela. E Jesus Cristo depois ele oferece uma água que nunca mais ele ia precisar, que ela não iria mais ter sede. A senhora não compara a história da conversão da família Santos Albuquerque Santos, a essa história da mulher samaritana que uma fonte de água flui para a vida eterna e o seu marido conheceu a igreja por causa de um pouco d'água que pediu na igreja? A história é bem interessante, né? Bem parecida com a história da mulher samaritana, né? Se tivesse sido eu que tivesse recebido essa água lá, mas no caso foi meu marido, né? Era tu, eu seria a samaritana, né? Oh, nossa. No caso foi ele quem recebeu a água, né? Mas é interessante que ele pediu para beber daquela água. Ótimo. E o missionário ofereceu uma água fresquinha. Geladinha, né? Que matou a sua sede fisicamente. E o Evangelho de Jesus Cristo matou a nossa sede espiritualmente. Ok. Nos trouxe muito conforto e muita alegria. Muito bem, dona Cleusa. Eu fiquei muito feliz de gravar essa mensagem da senhora. Nós já havíamos mandado essa mensagem por escrito para a Lia Rona, acho que lá em 2003, agosto de 2013, foi julho de 2003, né? Tiramos a foto
Acho que Moroni ainda nem era nascido, era só o Vlad, né? Só tinha o Vlad. Que é o Vlad, que é o outro filho, o filho mais velho do Mauro, né? É. Inclusive ele fez missão aonde? No Recife. No Recife. Veja como que interessante, né? A família Albuquerque conhece a igreja em Recife, muda-se para São Paulo e depois um da família Albuquerque volta para onde? Para o Recife. Isso não te traz alguma felicidade não, Douglas? Traz muita felicidade, né? Inclusive, quando eu fui visitar as minhas irmãs nessa época, e fui visitar o Vlad, né? Nessa época de janeiro, Que fevereiro, também é o de Albuquerque, né? também é o da Albuquerque. E eu fui encontrar com o Vlad e o Eldo Albuquerque lá na capela das ninfas. Nossa, E mesmo ele. no lugar E da água agora ela gelada, não é né? mais a capela das ninfas, agora ela é na rua. Tudo bem, agora não está Na funcionando mais principal, como né? Na depósito, né? Conde da Boa Vista. Ok. Na Conde da Boa Vista. E o Vlad, ele falou pra mim que achou muito interessante quando ele chegou lá no Recife, estava conversando com algumas pessoas, e as pessoas disseram, nossa, mas esse nome não é estranho não. Esse nome, você é de onde mesmo? Eu sou de São Paulo. Aí você conheceu alguns Albuquerque que moravam aqui no Recife e se mudaram para São Paulo? O Albuquerque que morava aqui no Recife e se mudou para São Paulo é o meu pai, né? Então a dona Creuza é a minha avó, né? E foi interessante, né? E depois eu marquei um almoço lá com minha família e levei o Helder Albuquerque, o Vlad, juntamente com seu companheiro, e almoçamos todos da família juntos. Foi muito bom. Muito bom, dona Cris. Para a gente concluir, tem uma experiência que a senhora era recém-conversa na Igreja de Jesus Cristo e chegou uma sua amiga de outra denominação e falou coisas terríveis sobre tua nova fé e a senhora ficou preocupada, depois sonhou, um sonho, né, como diria o profeta Leí, que fortaleceu seu testemunho, mesmo que fosse pequeno, mas fortaleceu. A senhora lembra dessa experiência? Lembro. Essa moça, ela começou a me observar, né? Era uma amiga da família, a minha sogra, e ela começou a observar o meu comportamento diferente, no cuidado com as crianças, no linguajar, esse tipo de coisa, no vestuário. E ela perguntou, nossa Deus, você está tão diferente, o que é que está acontecendo? O que aconteceu com essa mudança de comportamento? Eu falei, é que eu agora sou membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Ela ficou desesperada, falou que aquela não era a igreja verdadeira, que tinha outra igreja que era a verdadeira e não a que eu estava frequentando. E eu prestei meu testemunho para ela. Eu falei para ela, eu amei essa igreja. Ainda não tenho um testemunho perfeito dela, mas eu amei a igreja e os ensinamentos da igreja, que são muito bons. A doutrina da igreja é maravilhosa. Então, mas mesmo assim, eu fiquei preocupada, né? Nossa, será que eu estou na igreja verdadeira mesmo? Né? A igreja de Jesus Cristo, essa igreja, a igreja de Jesus Cristo mesmo. Ela falou que a igreja onde ela frequentava levantava os mortos. Digo, se ela de lá levanta os mortos, eu não sei. Mas a daqui me ajudou a viver. Que legal. A que eu estou frequentando me ajudou a viver. Então, eu orei à noite, né, preocupada, orei pedindo ao Senhor que me mostrasse em sonho, ou de alguma forma, se essa igreja era verdadeira mesmo. Porque eu queria conduzir os meus filhos numa igreja verdadeira, que nos levasse até Jesus Cristo. Então eu não queria ser enganada pelas artimanhas dos homens. E quando eu dormi, eu tive um sonho que alguém, a minha cama ficava bem perto da porta, e alguém bateu na porta. E quando eu me levantei que abri a porta, era o profeta Joseph Smith.
e ele trazia a gravura de Jesus Cristo na mão. E ele falou para mim, eu vim que trazer a verdade. E eu achei isso, eu acordei desesperada, comecei a chorar, acordei meu marido e falei para ele, eu sonhei com um profeta. E ele trouxe a verdade, confirmando para mim que essa é a igreja de Jesus Cristo. Então, o A igreja que nós profeta da estamos é a igreja de restauração, Jesus Cristo. o profeta da restauração apareceu em sonho e te confirmou o que tu procurava. Exatamente. Muito bem. E confirmou que essa era a igreja de Jesus Cristo. E de lá para cá eu não tive mais dúvida. Ninguém conseguiu mais abalar o meu testemunho. Muito bem. Agora, para a gente concluir, né? Vamos fazer uma surpresa pro Moroni. A gente sabe que o pai do Moroni, o Mauro, os tios Marconi, eu, Luiz, o tio Márcio, né? Fizeram missão. Mas a surpresa que eu queria era o primeiro Helder Albuquerque da família, né? Conta pra gente como é que foi a reação de mandar o filho mais velho que trabalhava para ajudar na comida da família, né? No arrimo da família. Aquela conversa que o presidente da estaca teve contigo e a decisão corajosa que a senhora teve, mesmo passando necessidade, de mandar o seu filho mais velho, arrimo de família, para ser o primeiro Helder da família, o Helder Albuquerque, para servir ao Senhor com tanta dificuldade. Naquela época nós estávamos passando por dificuldades, né? E essa época o meu marido já tinha nos abandonado. E o Mauro, o Mauro Júnior, ele era quem trabalhava para trazer o sustento para casa. Era pouco, mas o que ele trazia dava para a gente sobreviver. E nessa época lá a igreja também não tinha muitos recursos. Ainda não existia o armazém do bispo lá nessa região. E nós não éramos tão ajudados assim pela igreja. Só quando o bispo tinha algum dinheiro no fundo de auxílio, né, humanitário, né, e ele podia nos ajudar. E eram muitas famílias para ser ajudadas. Então, chegou o Mauro, decidiu deixar o emprego para servir a missão. Chegou a época de que ele completou 18 anos e ele queria fazer a missão. E nós ficamos muito preocupadas com isso. Algumas pessoas da minha família e algumas pessoas da ala também conversando comigo, dizendo que eu não deixasse ele ir, porque a gente ia passar muita necessidade e como ele era quem trazia aquele dinheiro para casa para nos ajudar. Até os da ala. Pois é, até muitos membros da ala criticaram bastante a minha decisão, tanto a minha decisão quanto a dele, de deixar o emprego para servir a missão. E é interessante que até o próprio patrão dele, o encarregado dele falou, você é um ótimo funcionário e nós não gostaríamos de te perder. Então, nessa época ele trabalhava no Pão de Açúcar, Bom Preço, a rede Bom Preço. Bom Preço. Uhum. Isso. Você é um ótimo funcionário e nós não gostaríamos de te perder. Nós vamos aumentar o teu salário se você decidir ficar. E ele disse que não, que ele precisava do dinheiro, mas que ele tinha uma missão muito importante a realizar. Ele queria servir como missionário da Igreja de Jesus Cristo, dos Santos dos Últimos Dias. E o encarregado dele foi bem generoso com ele, né? Deu a demissão dele, com todos os direitos. E ele se preparou e foi para a missão. E é interessante que antes disso, até o próprio presidente da estaca teve uma entrevista comigo. Presidente Orlando Lemos. Ótimo. Teve uma entrevista comigo e falou, irmã,
como seu filho é arrimo de família e a senhora é uma mulher que não tem marido, tem as crianças pequenas, é doente, não tem condições de trabalhar, então o Senhor vai entender se o seu filho Mauro ele não fizer uma missão. E eu falei para o presidente, jamais eu pediria isso para o meu filho, porque o desejo do coração dele é servir uma missão ao Senhor. E se eu pedisse isso para ele, talvez mais tarde ele viesse me cobrar por não ter servido uma missão. E eu não quero guardar isso no meu coração de maneira nenhuma, essa mágoa. Então o presidente me parabenizou e falou para mim que tudo bem, se eu precisasse de ajuda, procurasse a presidência da Estado para me ajudar, além do bispo. Né? E o meu filho foi para a missão e ele fez uma missão honrosa, fez a missão Belo Horizonte. Fez uma missão muito boa. Muito Tanto bem. que, quando ele estava para terminar a missão, ele foi chamado como LZ de um grupo, e antes de ele terminar a missão, 2 sisters vieram de lá, que serviram junto com ele no grupo dele, vieram, elas moravam no Recife, na alguma cidade ali por perto do Recife, e elas procuraram o meu endereço e vieram me dar os parabéns pelo filho, pelo Helder maravilhoso que ele era na missão. Elas falaram, ele é um líder exemplar na missão. Muito obrigada por ter mandado seu filho para a missão. Ele nos ajudou muito. Muito bem. Então, Moraninho, espero que você tenha gostado dessa filmagem, dessa conversão maravilhosa da sua família, rapaz. Agora a vovó vai prestar um testemunho e vamos concluir. Bem, Moroni, meu querido, eu estou com muita saudade de você. E presto meu testemunho para você, que essa é a obra de Jesus Cristo. Esse é o Evangelho de Jesus Cristo, não tem nenhuma dúvida disso. Se você passar por alguma dificuldade na missão, pense em Jesus Cristo, segure na mão dele. E pense na conversão da sua família, como foi maravilhosa e ao mesmo tempo dificultosa. É maravilhoso pertencer à Igreja de Jesus Cristo. E eu sei que essa obra é a obra de Deus aqui na terra. Eu amo muito você. Todos os dias estou orando por você, pelo seu sucesso na missão. Esse é o meu testemunho em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Beijo, Moraninho. Um viva a Israel, Moraninho.